Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito no programa Entretanto. Clique na sinetinha, dê o seu like, nós queremos saber a sua opinião. Hoje a gente vai falar do caso Muozi, ou Muazi, como queiram, aquele imigrante africano que foi assassinado em terras brasileiras. Vamos falar do ministro aposentado do STF, o Supremo, Marco Aurélio Mello, defendendo a imagem da presidência da República. Vamos falar dos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II, do conflito entre Rússia e Ucrânia e a expectativa disso para o Brasil. E o Chile, que agora com a esquerda à frente no poder, quer abolir as forças armadas. Eu te aguardo no Entretanto. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. Da história você já sabe, o imigrante congolês Muazi foi assassinado a pancadas em um bar onde ele trabalhava, aqui no Brasil, uma grande cidade brasileira. Há ainda investigações a respeito, mas um pouco da impunidade e da falta de carinho e do desleixo em torno da morte de imigrante chamou os olhos da sociedade, atraiu a atenção governamental e surge em cima disso uma discussão sobre a discriminação dos imigrantes aqui no Brasil e também da legalização de seu trabalho. Não sei se vocês sabem, e há muitos brasileiros que vão trabalhar lá fora e têm problemas para se legalizar lá fora, para conseguir visto de trabalho, para se naturalizar, né, para ser cidadão de um outro país, para viver e trabalhar e morar, e, enfim, tentar nova sorte em outras terras. O Brasil também é bastante burocrático e bastante meticuloso no que se refere a conceder vistos humanitários, vistos políticos, licenças, autorização para trabalho e cidadania para imigrantes, para quem vem de fora, para estrangeiros. Há uma série de exigências legais, há um período de tempo mínimo para que esse imigrante esteja no Brasil. Ele tem que cumprir uma série de prerrogativas, ele tem que dizer se tem família, cadê a sua família, se ele casa com um brasileiro ou com uma brasileira, tem que demonstrar isso também. As exigências são tão brutais que a grande maioria dos imigrantes que vivem no Brasil vivem irregulares. Eu não digo clandestinos, né? É muito comum ele vir como turista, um passaporte de visitante, por 6 meses e por aqui ficar. 90% daqueles que vieram residir no Brasil estão nestas condições. E é claro que, irregular, ele não consegue visto para trabalho, né? Vocês têm visto muito venezuelano espalhados por todo o Brasil. Africanos, então, é mato. Bolivianos, principalmente em São Paulo, há cerca de 10 mil bolivianos aproximadamente trabalhando na cidade de São Paulo, principalmente na indústria têxtil. Lá também há muitos africanos. Todos ou praticamente todos irregulares, porque falta visto para o trabalho. Existe alguma papelada de emergência que o nosso Ministério das Relações Exteriores, nosso Itamaraty, né, providencia para o caso de vistos humanitários, para o caso de vistos de exilados políticos, mas esse também não era o caso do Muazi. É claro que isso vale para o brasileiro lá fora e para o estrangeiro aqui dentro, isso vale para as populações carentes, isso vale para os nordestinos que migram internamente para todo o Brasil. Você, de tanto ser discriminado, você se criminaliza. Você é jogado à margem da sociedade por esta sociedade que deveria acolhê-lo e não o faz, tá certo? Por conta disso você acaba optando por caminhos sem volta e acaba justificando o desapego, o desapreço e a falta de hospitalidade com aquele povo que deveria te receber bem, te dar boas-vindas e não o faz.
O Brasil tem uma longa tradição de ser receptivo à população estrangeira. O que nos falta é solucionar essa burocracia e entender agora que, por mais que o Brasil tenha problemas, e os tem de montão, a gente ainda é, para muitos outros países, para muitos outros povos, um baita país super acolhedor e um país de oportunidade. Para vocês verem como essas outras nações estão muito piores do que a gente, né? O caso da Venezuela, da Bolívia, de diversos países africanos. O Congo, por exemplo, de onde veio o Moase, está em guerra civil há um monte de tempo. Há vários países, várias nações africanas em guerra. Esse pessoal foge da guerra e vem para cá. O visto humanitário, o visto para exilado político existe no Brasil, mas mais uma vez há muita burocracia para obtê-lo. Afegãos estão vindo para o Brasil, magistradas afegãs estão vindo para o Brasil, corridas do Talibã, através desses passaportes humanitários, né? Vamos ver se resolve isso aí e que seja apurado o fato do Moase, do Mose, como queira, para que as pessoas entendam que não é o fato de uma pessoa ser de fora, de ser um imigrante, sem raízes no Brasil, pobre, discriminado, que o torna uma pessoa sem direitos. Ele tem direitos, ele tinha direito à vida. E quem o fez perecer deve pagar por isso. Quando a extinta União Soviética finalmente caiu na real, que a economia comunista estava destruindo aquele imenso gigante do norte, aquele imenso país do norte europeu, Mikhail Gorbachev, um grande homem, através de um movimento político chamado Perestroika, ele reabre o mercado, dissolve a União Soviética, e um monte daqueles países membros da extinta União Soviética se despregam da Rússia, que era o centro político, financeiro e bélico do Império Comunista da União Soviética. Dentre esses países nós tivemos Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, Bielorrússia. 20 pequenos países foram agregados à Rússia e viraram União Soviética. Não estou falando daqueles outros países do leste europeu que permaneceram em tese com as suas soberanias, com a sua independência governamental, mas tiveram que pedir bênção ao Kremlin. Caso de Polônia, caso de Tchecoslováquia, Eslovênia, por aí vai. Esses países mantiveram uma independência política pro forma, não foram incorporados à União Soviética. Os países ecos foram, E aí, quando dissolve, a Ucrânia se desprega da União Soviética. E para os russos, a Ucrânia é solo russo. Esse que é o problema. Já era uma discussão antiga. Há alguns anos atrás, o Vladimir Putin toma a Crimeia, que é uma parte da Ucrânia, e a comunidade internacional chia, mas fica quieta. Agora Putin ameaça agregar toda a Ucrânia à Rússia, ex-União Soviética. E, novamente, a gente corre um sério problema aqui, porque os Estados Unidos já queimou no golpe, já se intrometeu e disse, não mexe na Ucrânia, não. A China, a nossa polêmica China, já fez afago no Putin. Se mexerem com você, mexem comigo. Então nós temos aí China e Rússia de um lado, Estados Unidos do outro. E aí vocês sabem o que nos espera se essas hostilidades continuarem. Não acredito não, porque o mundo inteiro está precisando trabalhar, está precisando superar os números negativos da economia, está precisando superar distanciamento social, lockdown, pandemia, Covid, parará, pororó, essa nojeira toda, né? Ou seja, a batalha pelo dia a dia já está dura o suficiente, sem que a gente precise endurecê-la ainda mais com brigas sem sentido. É muito mais fácil, e Putin me decepciona um pouco. Sempre considerei um governante confiável. É muito mais fácil você ser parceiro comercial de um país vizinho,
explorá-lo economicamente, né? Obter dele o que ele tem de mais valor e pagar por isso aquilo que o outro país precisa. Ou seja, escambo, troca, assim surgiu o dinheiro. Muito mais barato do que invadir, tomar, colonizar, incorporar, enfim. Né? Sem contar que salvam vidas. Esperemos que governe o bom senso aí. Expectativa para o Brasil, se isso tudo acontecer, cana-de-açúcar e trigo subirem lá nos altos por conta do conflito nas Balcãs. 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II. Foi um governo que passou por diversos entreveros, diversas turbulências graves. A mais séria delas, a Segunda Guerra Mundial. Né? A Rainha Elizabeth era menina na época. O seu tio irresponsável não assume a coroa, abdica, e ela, uma menina, se torna governante do país então mais rico do mundo. Para os ingleses, o significado da monarquia se prende de maneira indestrutível aos registros históricos, folclóricos e tradicionais de um povo que sempre dominou o mundo. E dominou através de reis, rainhas e a sua aristocracia. A Revolução Francesa, que derruba a Casa Real dos Luíses, dos reis Luíses, derruba tanto que corta do Luís XVI e da mulher dele, Maria Antonieta. A Revolução Francesa não chega na Inglaterra. E em diversos outros países da Europa, a monarquia continua. Eles preservam as suas coroas, preservam as suas monarquias, tornando-as monarquias constitucionais. É o que o Brasil tentou fazer aqui com Dom Pedro II. Né? O Brasil foi a única monarquia das Américas. E Dom Pedro II, que governou por mais de 40 anos, foi um baita governante. Ainda que os regimes monárquicos não sejam tidos e havidos e vistos como regimes democráticos, não quer dizer que eles sejam ditatoriais, desrespeitem as leis ou sejam ruins. Funcionou durante muitos séculos. Hoje, as monarquias que sobraram são todas constitucionais, ou seja, o monarca se intromete pouco ou quase nada na gestão governamental, que geralmente é entregue a um primeiro-ministro ou a um presidente. A sua função é diplomática e simbólica, e isso tem funcionado. Isso tem funcionado. Na Espanha também é assim. Você não vê mais crises monárquicas. O povo pedindo a subversão do regime monárquico, a troca por um regime republicano, né? As monarquias não são republicanas. Isso aconteceu 2 vezes com a Rainha Elizabeth e ela superou a todas. Ficou viúva agora do príncipe Philip, né? E tá noventona, mas ainda assim, God save the Queen, longa vida à rainha também. O presidente de esquerda do Chile quer abolir as forças armadas do seu país em forma de istmo. Quando ele assumiu, até teci comentários assim, equilibrados sobre o fato de que não poderíamos supor se tratar de um bom ou mau político, bom ou mau governante, só por ser de esquerda, ou de direita, ou de centro. Tínhamos que esperar para ver a cara do problema. E que pelo histórico dele, o novo presidente do Chile é um rapaz moderado, né? É uma esquerda moderada. Só que já vem começando a bobagem, querendo suprimir as forças armadas chilenas. Isso o Talibã Afeganistão suprimiu as forças armadas. Isso é um caminho para a ditadura e não para a liberdade. E isso é um discurso de esquerda absolutamente antiquado, que nem a China comunista e nem a Coreia do Norte adotam mais. A desmilitarização de um país significa colocar o poder armado nas mãos de milícias. Porque sem defesa, país nenhum fica. E onde tem força armada, tem hierarquia, tem disciplina, tem preparo, tem capacitação, tem responsabilidade, tem prestar contas à nação, à Constituinte e ao presidente da República. E não é o que vai acontecer se virar a casa da mãe Joana no Chile. Fico muito triste, preocupado com isso. O Chile prosperava muito, era dos países latino-americanos
aquele com perfil de educação mais propenso ao século XXI em termos de progresso, os números da economia seguiam anos e anos e anos de prosperidade, a ponto de se entender que o caminho do Chile para o primeiro mundo era inexorável, era irreversível, e começa a vir os reveses, né? Foro de São Paulo, passeata, quebra-quebra, queremos uma nova Constituição, e a esquerda volta ao poder. Poderia ser uma boa esquerda. Eu acho que tem que ter esquerda, tem que ter direita, gente. Eu sou contra radicalismo, mas não uma esquerda que prega a desmilitarização. Isso aí é voltar ao regime comunista. Um dos maiores homens da história da humanidade foi o ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill. Churchill alertou a Inglaterra e o mundo para o problema do nazismo de Hitler, quando Hitler ainda era o queridinho da Alemanha e do resto dos países ocidentais, por conta de ter tirado a Alemanha do sufoco econômico. Hitler foi personalidade do ano da revista Time, em 1937. Todo mundo paparicava o Hitler, o mundo inteiro paparicava o Hitler. Os países que eram credores do Hitler, por causa credores da Alemanha, por causa dos dissabores da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu, assina o Pacto de Versailles, condição para o armistício alemão, pagar altas somas de indenização. A Alemanha pagando isso quebra, a história é essa, quebra de novo com a Bolsa de Valores americana, e aí chega o populista Hitler, assume o poder dizendo, vou tirar vocês do buraco. E tira. Né? E o Churchill falando, cuidado com esse cara. Cuidado com esse cara. E o Hitler vira o homem do ano da revista Time. Churchill, cuidado com esse cara. Hitler vai, aos poucos, anexa a Áustria. As pessoas começam a se preocupar. Né? Depois ele invade a Polônia, invade a Tchecoslováquia, invade a França. E Churchill falando. Neville Chamberlain era o primeiro-ministro inglês, querendo uma paz covarde com Hitler. Faz um papel de palhaço e coloca a Inglaterra flertando com o nazismo. Hitler assume o poder. E por causa dele e de Franklin Delano Roosevelt, e na frente oriental Joseph Stalin, nós todos não estamos hoje sob o domínio nazista. E Churchill falava, cuidado com o nazismo. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os povos livres do mundo vencem o eixo, né? E um novo caminho de paz se anuncia para a nossa humanidade. Churchill fala, cuidado com o comunismo. Vai destruir o mundo. Cuidado com o comunismo. Vai destruir o mundo. E nós estamos vendo isso aí. Cuidado com o comunismo. O ministro Marco Aurélio Mello saiu do seu repouso de guerreiro, da sua vida dedicada aos prazeres da leitura, depois de sua justa aposentadoria como ministro do STF, para dizer o óbvio ululante, que nós devemos preservar a imagem do presidente da República. Dos 11 Supremos à época, o ministro Marco Aurélio é dos poucos que eu posso falar. Pode errar ou acertar aqui ou ali, mas o faz globalmente. Ou seja, o entendimento dele não muda conforme a cara do réu ou a capa do processo. Soltou delinquentes, soltou réus, soltou bandidos através de habeas corpus, mas o fez conforme o entendimento dele, repetitivo, remansoso e não casuísta. Ou seja, o pau que dá em Chico bate em Francisco com o ministro Marco Aurélio Mello, né, nos casos dos julgamentos criminais que ele presidiu. Depois, quando Jair Bolsonaro assume o poder, aí sim, nós vemos um ministro Marco Aurélio Mello mais politizado. E talvez não na melhor acepção, no melhor sentido da palavra.
ele nega sucessivos pedidos de questionamentos judiciais de Jair Bolsonaro, através da Advocacia Geral da União, e não permite nem a chegada das discussões trazidas à baila por Bolsonaro para o plenário do STF. Age monocraticamente. Aí nós vemos um Marco Aurélio, talvez, contaminado pela poluição político-partidária que, infelizmente, tomou e toma conta dos tribunais brasileiros. Mas nisso, até nisso ele é coerente, né? Nunca o vi bater na pessoa do presidente. Eu o vi combater teses, ainda que ele o faça de maneira que eu considere ou não equivocada ou injusta, né? Pelo menos há um equilíbrio de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais e respeitar o cargo que o cidadão X ou Y ocupa. É péssimo para a nação que se chame ao nosso presidente da República de genocida. Assim como é péssimo para a nação que se chame o ex-presidente Lula de presidiário. São figuras icônicas da moderna história política do Brasil, que tem que ser tratado por nós e pelas gerações vindouras, pelos livros de história, nas aulas de faculdade, aos alunos, às cabeças pensantes que amanhã tomarão conta do país. Isso tem que ser tratado com a distinção e com o tamanho que as suas figuras têm dentro da República. E é muito triste notar que a imprensa, o jornalista, é um pequeno historiador. O jornalista é um historiador do presente. É muito triste constatar que a imprensa presta esse desserviço para a nação, que é atirar a primeira pedra e dar o primeiro mau exemplo ao se manifestar partidariamente, né, ao tomar lado e ao injuriar e difamar grandes nomes da política nacional. O exemplo deveria vir de cima e quando vem é péssimo. Portanto, o ex-ministro Marco Aurélio, ministro aposentado do STF Marco Aurélio, né, está muito correto de nos lembrar que devemos defender as instituições e agir com probidade, e agir com respeito e urbanidade com os homens que ostentam os cargos que ocupam. Bom? Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.